E logo após o milagre da multiplicação, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A passagem é muito forte para nos falar de ciclos, de consciência e ciclos. Porque depois de um milagre tão fabuloso, tão impactante, de um fenômeno tão vigoroso como foi a multiplicação dos pães, Jesus, logo após ele, se despede a multidão e vai com os discípulos para bem longe. É muito interessante olharmos na vida as intervenções das pessoas e ver que um músico, por exemplo, sabe trabalhar com o silêncio e o som, não é? Que um humorista sabe medir a dose das suas intervenções e as pausas que permitem os risos. O que mais? A gente pode pensar num orador que também fala e pausa, permitindo a reflexão das pessoas, porque é o trabalho do eu e é o trabalho do outro nessa respiração do viver. Há tempos do eu e tempos do outro, como diriam as escrituras. Mesclar, medir, harmonizar a delicadeza desses tempos é o ato do educador, do curador, do prestador de serviço, porque o serviço é para não ser. Ele precisa saber atuar e saber sair. A própria cura de Jesus era sempre temperada, era sempre complementada pela cura da própria pessoa. Cura e autocura. A tua fé te salvou, dizia o Mestre. Sabermos nas nossas vidas, tornarmos-nos conscientes desse ciclo, desse ritmo, desse movimento, desse respirar da vida é fundamental. Nós que ficamos sem respirar pela ansiedade que nos faz agir, fazer, sem atender aos ciclos, aos tempos, aos momentos, ao tempo do outro e ao tempo de si. Essa mescla, esse desafio, vai fazer com que nós percebamos e atendamos às nossas relações de uma maneira muito mais rica, muito mais importante, de uma maneira muito mais consequente. Busquemos a todo tempo o tempero, porque como um corredor de longa distância, não nos cabe dar o máximo, nos exaurir nos primeiros metros. Correr, chegar longe, é uma questão de ritmo, de autoconsciência, de perceber-se no perceber do outro. Porque é o serviço que caracterizará as grandes almas. Se nós juntamos
para depois espalhar. Podemos ter na lição dos acumuladores e dos ecologistas uma reflexão interessante. O acumulador junta para si na ilusão de estar se defendendo, se entrincheirando, e precisa que outros venham e a revelia dos seus desejos, das suas vontades, limpem a sua casa, que já estava mal cheirosa, juntando bichos, tornando impossível seu próprio movimento, seu próprio abrigo, sua própria convivência. No outro polo nós temos aquele que junta lixo, o ecologista, o reciclador, que junta para movimentar. Se o primeiro quer defender-se, o segundo quer defender a natureza. É a diferença entre o ego e a fraternidade. Sair do polo do venha até mim tudo o que acontece, do necessitado para o servir ao necessitado. Porque a fraternidade é tão importante, é tão central, é uma força tão vigorosa, é a lei do universo. E se a ela não formos, para ela, a ela não irmos com a marca do necessitado, daquele que precisa ser servido, precisamos aprender gradativamente a ir a ela como servidores. Porque ao início da vida nós somos servidos e depois de um curto intervalo já passamos a servidores. Mas isso requer amadurecimento. Amadureçamos o quanto antes, conscientizemo-nos o quanto antes dos ciclos da vida, dos nossos ciclos e da evolução. E abramo-nos, amadureçamos para a fraternidade. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Até a próxima.